Olá a todos. É com muito prazer e uma honra que nós iniciamos hoje o segundo episódio do Saúde em 30 Minutos. É um programa desenvolvido pelo Instituto Mente Cérebro, INSER, para falar um pouco sobre saúde no contexto dos profissionais de saúde, de gestores, de pacientes e de pessoas que lutam contra doenças relevantes. No episódio anterior, a gente teve um lindo episódio falando sobre autocuidado, em que participou o João Bastianello, neurologista vascular. Convido todos vocês a assistirem e hoje a gente tem um momento muito importante para poder falar sobre combate ao AVC. Nós temos uma pessoa aqui que tem uma história muito linda, muito rica de superação a essa doença chamada acidente vascular cerebral. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, doutor Diógenes. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada, né? Estar aqui, poder partilhando a minha história. E realmente foi uma superação. Já tem 11 anos, né? Que eu passei pelo AVC isquêmico. Então, A gente fica muito feliz com a tua presença. Imagino que a gente vai ter um bate-papo aqui em 30 minutos muito legal. Eu separei algumas perguntas aqui para ti. Claro que a gente não precisa ficar preso a essas perguntas. E eu acho que, de alguma forma, elas vão facilitar a tua comunicação em relação ao que tu vem fazendo, ao que tu passou. Então, eu queria te fazer essas perguntas. A gente pode começar? podemos, ficamos à vontade aí. Ah, bem. Cíntia, você viveu algo que ninguém espera. Um AVC quando muito jovem. O que você sentiu naquele momento? E como foi o caminho até o diagnóstico? Como é que foi? Na verdade, eu estava fazendo autoescola e eu trabalhava em escritório de contabilidade. Passei por um processo em que início, eu tive alguns sintomas em que eu estava pensando que como eu estava passando por processo de estresse, tanto em ambiente de trabalho, por causa de época de entregas de trabalho mesmo, com data marcada, e processo de autoescola, né, que é um processo de estresse, eu estava tendo perda muscular, aquela sensação, principalmente a hora que eu ia usar a perna da embreagem. Eu já estava tendo aquela sensação de perda do lado esquerdo, por várias vezes nas aulas de autoescola. Mas para mim aquilo tudo era normal. E aí, é, na semana do Natal do ano de 2013, eu passei durante o dia na casa da minha mãe. Quando eu cheguei, desci do carro e andei uma certa distância até da garagem até o portão da minha casa. Quando eu olhei para trás, meu calçado tinha ficado para trás e eu não estava sentindo que eu estava andando descalço. E eu já estava perdendo mesmo a sensação do lado esquerdo. Nisso, meu marido, minhas filhas me levaram, né, urgente para o pronto-socorro, que era aqui perto da minha casa. E aí fiquei lá tomando oxigênio e o médico que me atendeu falou que já era um AIT que eu estava tendo. E voltei para casa, né? Fiquei em observação, voltei para casa e passei durante a semana do Natal tranquila e fui. A gente já estava com a viagem marcada de Réveillon para o Espírito Santo. E nós fomos viajar em família. Quando chega ao Espírito Santo, no momento em que eu estava tomando banho para a viagem do Réveillon, a gente já estava... Comecei já a entortar toda e perder mesmo movimento, fala. E lá, no Espírito Santo, não fui bem atendida, infelizmente, no hospital, e não foi hospital público, foi particular, mas fui atendida como crise nervosa. Voltei para João Monlevade, de ônibus, sem andar, sem falar, toda torta. E já na tomografia acusou vários focos isquêmicos que eu tive, já com o AVC isquêmico. Então, foi
muito desafiador, tanto para a família quanto para mim, porque fiquei 4 meses nessa situação. E não é Nossa, fácil. Perdi nossa, noção, imagino. perdi noção espacial dentro de casa, né? Eu ia passar entre, né, os vãos das portas, né, os portais, achando que tinha espaço, e eu batia minha cabeça todo o tempo. Eu não conseguia segurar um garfo para levar a alimentação à minha boca, eu perdi movimentação toda do lado esquerdo, então eu tive que fazer muita fisioterapia. A minha sorte é que minha filha mais velha é uma fisioterapeuta, e ela me passou muito exercício também, eu fazia muito exercício em casa, porque, infelizmente, pelo SUS a gente tem um certo limite, né, de quantidades que a gente pode, e não fiz nenhum tratamento em relação à parte psicológica. Essa parte é o que mais me cobre até hoje. Até hoje eu lido com o tratamento de depressão. Eu tomo antidepressivos 2 há quase 12 anos, porque é muito difícil. E não é só para a gente que é o sobrevivente do AVC, é para toda a família, porque quando nasce um sobrevivente do AVC, nasce uma família de sobreviventes de AVC e nasce cuidadores. Eu, graças a Deus, fui abençoada por uma família que me socorre a todo tempo, e eu venho de um casamento sólido de 32 anos. Então, meu marido, ele é meu parceiro de vida, ele é meu cuidador. Ele me deu banho, ele me deu comida na boca, ele penteou meu cabelo para mim. Então, mas muitas pessoas que eu acompanho nos grupos de escuta e acolhida que eu participo abandonam as esposas no início do processo. Então, é muito difícil. Isso é muito importante, a acolhida e o apoio da família no início de um AVC. Nossa, muito obrigado por compartilhar a tua história. Eu não sabia das informações, Cíntia. Eu conheço mais o teu trabalho de combate aí ao AVC, principalmente na internet, nas redes sociais, tudo que tu vem fazendo, mas eu não sabia que tinha sido dessa forma. Tu tinha qual idade? 41 anos. Eu E estava tratava, saindo de férias. sim, eu tratava de hipertensão na época, né? Eu venho de uma família de hipertensivos, né? Minha mãe é hipertensa e cardíaca. Meu avô paterno sofreu vários derrames cerebrais. Na época dele, a gente não falava AVC, era derrame. E é tanto que o dele foi tão sério que ele chegou a perder todos os movimentos do corpo, fala, tudo. Enquanto a gente conseguiu levar os médicos para constatar, foram 7 ou 8, me Entendi, parece. entendi. Então, assim, a gente tem todo um histórico que a gente tem que voltar lá atrás e analisar. Eu fazia uso de anticontraceptivo oral. Eu fui fumante até 6 meses antes de eu ter tido o AVC. Sim, alguns fatores de risco, então, né? Mas Sim, muito jovem, sim, mas era muito jovem, 41 anos é muito jovem, sim. E eu não era fumante. é, exagerado. não, fazia uso assim. Quando eu estava estressada lá no escritório do meu trabalho, eu ia lá fora correndo, acendia um cigarro ali, dava aquela aliviada e ia para dentro trabalhar de novo. Mas, Então, assim, hoje eu vejo que se eu não tivesse parado aqueles 6 meses antes de eu ter tido, que eu parei mês de julho e tive AVC na virada do ano. Se uhum, eu não tivesse parado, talvez eu não estaria hoje aqui para lutar entendi. pelos que não podem lutar hoje. Então, para quem está nos assistindo, eu acho que é importante a gente diferenciar aqui uma coisa mais técnica. A Cíntia citou algo chamado AIT, acidente isquêmico transitório. O AIT é como se fosse uma ameaça de AVC. Então, é Sim, como a artéria que fica entupida e sozinha ela abre. Ela entope e abre sozinha. Isso é um aviso de que está por vir. Ela contou agora para gente que ela estava fazendo autoescola antes de sair de férias. E aí vinha esses episódios da perna esquerda ficar com dificuldade, né, Cíntia? sim, E aí, mas ia e voltava, até que chegou um determinado momento que veio com tudo, e aí tu ficou toda torta nas tuas próprias palavras. sim.
E É isso o lado foi, assimétrico, né, todinho. Inclusive, a questão minha de ter vários seguidores, o que para mim é indiferente atualmente, porque tem muitos amigos ali, tem familiares, lógico, mas a questão de seguidores hoje em rede social é muito relativo, porque é, muitos abandonam a gente nos momentos que a gente mais precisa. é Ao- verdade. O que acontece? Eu agradeço muitos que estão comigo desde o início da minha vida e que estão por realmente segurar as minhas mãos. Os seguidores da rede Mas, social. sim, mas é, eu tenho muitos seguidores ali, foi por ter participado também de um concurso aqui na minha cidade, de um concurso popular de harmonização facial, justamente pela minha história de AVC, por causa da parte que ficou assimétrica. Então, como eu participei, foi uma clínica de estética que ofereceu, onde a gente podia contar a nossa história e por que a gente merecia participar e ganhar. E é o que eu mais gostava, antes de eu ser uma pessoa sobrevivente do AVC, era sorrir. E meu sorriso ficou muito assimétrico. Ainda resta um pouco, mas o Botox me ajudou muito. E aí eu participei, conquistei muito seguidor na época, e muitos amigos, né, me ajudaram na campanha, inclusive, né, meus amigos, hoje eu sou aposentada, mas amigos lá do meu trabalho, vários comerciantes me ajudaram, então eu ganhei o concurso. Que Então, legal. muitos dos seguidores que eu tenho hoje foi por causa desse concurso. Que le- Mas a questão de seguidores hoje, eu agradeço os que estão comigo pela minha causa. Minha causa hoje é o que mais me importa. É isso que eu ia te perguntar. A pergunta 2, Cíntia, hoje tu é estudante de serviço social, né? Eu vi que tu está fazendo serviço social. Tem mais de 20 mil seguidores, né, nas redes sociais, então, assim, tem bastante gente seguindo, de verdade, com explicações distintas aí em relação ao motivo pelo qual te segue. E é uma referência nacional na causa do AVC, né? Bastante gente seguindo, tem comunidades, eu vi que tem uma participação ativa em alguns projetos. E eu queria saber, assim, uma pergunta que eu faço, assim, uma curiosidade minha. Quando você percebeu, quando que você percebeu que a sua história precisava ser compartilhada da forma como tu tem compartilhado nas redes sociais? Como é que Eu, foi pe- isso, assim? eu percebi, a partir do momento em que deixei de perguntar por que aconteceu isso comigo e entendi o para quê. Porque a partir do momento em que eu entrei, comecei a participar de grupos de apoio, eu faço parte de vários grupos de apoio, de acolhida, tanto aos sobreviventes de AVC, quanto aos cuidadores familiares de sobrevivente. E eu percebi que Deus, em sua infinita bondade, ele me deixou em quase nada de sequelas. Eu poderia ter ficado muito mais sequelada. Consegue andar hoje? Consigo andar. Eu trabalhei ainda por 8 anos e me aposentei por tempo de contribuição. Não foi por. Não que isso seja menos importante. Quem se aposenta por, por uma sequela. Não estou falando disso porque eu sou um PCD hoje, mas eu tenho isso comigo com toda a minha dificuldade. Eu aposentei na área contábil. Eu lutei com dificuldade, porque eu tenho perda cognitiva. Eu tinha muita dificuldade de aprender as coisas novas dentro do escritório depois que eu tive AVC. Mas meus colegas de trabalho para mim lá dentro, eu tinha uma família dentro do escritório. Então, eles tinham muita paciência comigo de me ajudar e me ensinar. Mas o que acontece? É, o que eu aprendi? O que eu entendi? Dentro do grupo em que eu frequentava, em cada grupo que eu frequentava, eu via tanta sequela
que as pessoas não podiam lutar, ficaram acamados, ficaram com sequelas tão graves em cadeiras de roda, que impediam as sequelas de fala, né? Às vezes, eu esqueço uma palavra, ou eu troco palavras, mas que eu venho melhorando a cada dia mais com as minhas leituras, meus estudos, graças a Deus. Então, e aí, através dos meus trabalhos voluntários, que eu amo fazer, por isso, e política pública, por isso que eu fui atrás do serviço social, que tem tudo a ver comigo. Legal. Então, o que acontece? Através disso aí, eu agradeço a Deus todos os dias. E aí, o que acontece? Eu estou indo atrás né, no meu caminho, estou seguindo dentro da minha luta uma graduação que está me ajudando a desenvolver através da neuroplasticidade, que eu não quero ficar com o meu cérebro, eu sei que eu tenho uma lesão, mas eu não quero ficar com ele estabilizado. Eu aposentei, então eu não estou lá trabalhando todo dia, lutando com o meu cérebro. Perfeito. Eu podia ficar acomodada dentro da minha casa aqui, deixando ele paralisado, não é isso que eu quero. Então, eu estou aqui estudando numa área que eu gosto, que é política pública, é lutar, e aí estou apresentando e levando aonde eu posso as lutas. Então, eu já consegui aprovação aqui na minha cidade, estou levando para as cidades vizinhas, né? Já consegui mais 2, já estou levando para o Médio Piracicaba, que são cidades em torno. Tenho portas fechadas, agradeço as portas fechadas. Sei que um dia eles vão entender as nossas necessidades, as nossas causas. Levando projetos, é isso? Sim. Ah, legal. Eu fiquei curioso agora com uma coisa, Cíntia, e é uma coisa que eu pergunto às vezes para os pacientes. Antes de acontecer contigo, assim, tu falou que teve teu pai que teve AVC, não foi? Não, Derrame, né? meu avô. Teu avô teve derrame. Passava pela tua cabeça que isso podia acontecer um dia contigo, assim? Nunca, nunca. A gente nunca está pronto, nunca está preparado para pensar em passar por uma coisa dessa. Nunca. Porque, justamente pelos fatores modificáveis, hoje, né, depois que você tem aquele estudo, aquela coisa toda, né, da importância, né, por isso que eu quero levar essa conscientização aonde eu puder, porque se tem os fatores modificáveis, vamos cuidar deles. E eu acho que até talvez por ter fatores modificáveis, talvez a governança, os políticos talvez não levem essa doença tão a sério, mas, gente, não tem condição Hum. dela permanecer na invisibilidade igual ela permanece e causando tanto óbito, deixando tanta gente fora do mercado de trabalho. É verdade. Esses números que tu tá remetendo, né, eles são assustadores, né, Cíntia? No Sim, Brasil, nós temos política pública, o Sistema Único de Saúde aprova o tratamento, desde 2012, mas, infelizmente, o AVC continua sendo a principal causa de morte e de sequelas no nosso país. E o acesso ao tratamento que está aprovado nessa portaria de 2012, então a gente tem 13 anos aí de portaria, ele é para uma minoria dos pacientes. Mais de 98% das pessoas que são acometidas pela doença, e tu tá nessa estatística, não conseguem acesso ao tratamento trombolítico, à trombectomia, que está chegando agora cada vez mais. E aí eu queria te perguntar, tu mora em Minas Gerais, né? sim, Mas a tua rede social, ela tem seguidores de vários locais, né? A gente sabe que o sim. teu trabalho ele tem uma visibilidade que é bastante significativa. Daí eu queria saber assim, o que que as pessoas mais te perguntam e o que que tu acha que ainda é mal compreendido, em relação ao AVC? O que que as pessoas te perguntam mais e o que que tu acha que ainda falta compreensão das pessoas, sobre essa doença? Bom, eu já tive perguntas assim na questão da minha recuperação, né? É, se as pessoas me perguntam quanto tempo que eu demorei a andar, que eu
demorei a voltar a falar. Já vieram até mim perguntando hospital especializado em gravidez, em parto de pessoas acometidas pelo AVC, porque hoje em dia o AVC ele não está cometendo somente idosos. Eu achei que o AVC teria mais visibilidade a partir da morte, do falecimento do Papa. Uma pessoa tão importante, mundialmente falando, e praticamente não se falou, continuou não se falando. E aí, pessoas falaram: mas é porque ele era idoso, ele já estava com problema respiratório. Gente, pelo amor de Deus, quanto tempo isso deixou de ser mito? O AVC não é doença de pessoa idosa. O AVC está atingindo tanto jovem, tanta mulher, e as pessoas, quanto mais, né, parece que estão com viseira, que estão com venda, entendeu? Concordo, é muito mal compreendido isso, né? Parece que é sempre muito distante, uma pessoa de idoso. Eu, como neurologista que sou, né, trabalho muito tempo com AVC. Toda vez que a gente vê um paciente que tem menos de 50 anos sendo acometido pela doença, a fala do familiar desse paciente e do próprio paciente também, sempre é uma fala de, assim, de quebra de paradigmas, né? Assim, eu nunca esperava que fosse acontecer comigo, achei que não fosse. Aí as pessoas, que eu acho que é o teu caso, né, que também nunca esperavam que isso fosse acontecer, tu começa a ler, tu começa a estudar um pouco, se atualizar e tu percebe que tem aumentado cada vez mais, né? Os números mostram um aumento crescente de forma absurda de AVC em jovens nos últimos anos. Claro, explicado em partes pela questão dos fatores de risco, né, que está mais presente nos jovens, mas sim, a gente sabe que ela acontece nessa doença. Queria te Sim. fazer uma outra pergunta. E uma coisa que me perguntam muito também, que eu acho que está muito em evidência no momento, que eu acho muito importante também a gente colocar aqui, aproveitando a oportunidade, Claro, o questionamento que está sendo muito levantado em relação ao AVC e as vacinas. É uma questão que eu acho assim que, cientificamente falando, porque eu tenho uma amiga que ela é divulgadora científica, inclusive ela é minha parceira na página Avecismos Minas Gerais, ela é divulgadora científica da UFMG, ela é cientista e ela é da microbiologia, professora da microbiologia da UFMG. Gente, pelo amor de Deus, se todo mundo colocar na cabeça que vacina está causando AVC, eu sei que algumas pessoas podem ter tido um episódio de AVC logo após vacinação. Porém, o que acontece? Alguma dessas pessoas, com certeza, já tinha alguma comorbidade antes. O que está acontecendo? Se todo mundo pôr na cabeça que não vai vacinar com medo de AVC, meu Deus. nós vamos simplesmente, doenças que já foram erradicadas aqui no Brasil e no mundo, vão retornar. Não é isso que a gente tem que caminhar, a gente tem que caminhar para o progresso, não é para o retrocesso, não. Não é isso que a Perfeito, gente está perfeito. querendo, né? Então, a gente tem que usar mais a cabeça em relação a isso aí. Se a Perfeito. gente está lutando contra o AVC, na prevenção contra ele, mas a gente tem que lutar também contra as doenças que já foram erradicadas para elas não voltar. E se existe a vacina, vamos vacinar. A gente tem que sempre lutar pela evidência científica nesse sentido. Então, Sim, não tem nenhuma evidência científica de que as vacinas causam AVC. Pelo contrário, sim, as vacinas previnem doenças que, quando elas acontecem, sobretudo o Covid. Eu sim. fiz durante 4 anos plantões de UTI. Trabalhava na UTI. E durante a pandemia, trabalhei na UTI, fazendo tratamento na UTI de pacientes com Covid. Uhum. Na época que não tinha vacina. O que esses pacientes tinham? AVC, infarto, embolia pulmonar. Por quê? Porque a doença Covid-19, ela causa trombose. Um Sim, pedacinho do vírus na vacina pode causar? Pode, mas numa condição muito rara, numa situação muito de exceção.
Então, acho que é importante a gente deixar isso claro, porque a doença em si causa muito mais por conta da inflamação gerada. E aí, uma outra pergunta, Cíntia, para ti, tem mais duas perguntas aqui antes da gente finalizar. É, tu tem batalhado bastante, assim, por políticas públicas, com projetos, né? Eu fiquei sabendo que me passou ali do Maio Vermelho, até tu queria que a gente tivesse feito a entrevista em maio, e eu queria saber como que tu enxerga o papel das instituições, como o próprio INSER, né, que está fazendo esse programa, e da sociedade civil na luta contra o AVC. Como que tu enxerga esse papel, né, de instituições sérias, né, como o Instituto Mente Cérebro e outras instituições no combate ao acidente vascular cerebral? Pois é, menino, eu acho isso muito importante. O que acontece? O projeto Maio Vermelho, ele é um projeto muito sério, muito importante. Ele já tem, inclusive, né, ele foi aprovado já lá pela Comissão de Saúde, né, no Congresso Nacional. Estamos aguardando o restante das comissões. E estamos caminhando por várias cidades, né, do Brasil e aqui em Minas Gerais. É um mês inteiro de campanha, né, prevenção e combate no AVC, num período que antecede o período de inverno, onde, né, as doenças É, cardiovasculares e o AVC aumenta até 30%. E eu acho muito importante a gente ter o apoio de entidades sérias, assim como o Tele-AVC do MCR, dos governantes, dos municípios, o maior número que puder ser levado a atender, né, esse chamado, porque se temos como prever, anteceder, prevenir, né, fatores de risco, que levemos o maior número, né, disseminemos o maior número de informações à população. Qualquer gestor de visão vai ver que isso, de forma financeira, tem um grande ganho, e de forma humana, né, sem discussão. E a MC Center, eu, eu acho que tem um trabalho assim, muito sério, muito interessante, porque, né, esse aconselhamento, essa acolhida através de telefone é muito importante, porque assim como, né, temos lá as pessoas quando precisa de uma acolhida, né, uma na questão por exemplo, atendimento. atendimento, né, rápido, urgente, assim como a regra SAMU, que são a Sim. sigla primeiro Sim. reconhecimento, é onde eu levo a todos eles. O que tu citou é bem. Desculpa, Cíntia, o que tu citou é bem importante, né, em relação ao mês de maio. Infelizmente, o número de casos de acidente vascular cerebral, de infarto, é mais frequente no inverno. Tem uma série de explicações para isso. Então, quando Sim, começa a chegar o frio, essas doenças tornam-se mais prevalentes. Nós já temos um dia, né, de combate ao AVC, que é o dia 29 de outubro, só que ter um mês, sobretudo o mês que antecede uma maior incidência de casos, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande avanço. E instituições sérias, né, como o Instituto Mente Cérebro, apoia essas causas, tanto de prevenção, de combate, divulgação e também de assistência. Tu citou aí o TeleAVC. TeleAVC é uma forma de disponibilizar o tratamento especializado para cidades e regiões onde não tem um especialista, com né? Então a gente tem certeza. visto cada vez mais a necessidade do especialista, para não dizer que é somente uma ansiedade, que nem disseram para ti no hospital, né? Que é uma outra coisa. É uma doença séria, o AVC, Inclusive, 70%, desculpa, não, pode falar. inclusive lá no próprio Espírito Santo, onde eu fui atendida como uma ansiedade, a própria Miss Espírito Santo faleceu de AVC. Meu Deus. Então, eles estão lá
projeto Mar Vermelho, analisando lá também. Ah, Então, que assim, bom. Necessário. é muito necessário, porque é falta mesmo de conhecimento mesmo e falta de atenção à causa, porque é muito Sim. importante, muito sério. O Espírito Santo é um estado onde tem, sim, uma política pública de AVC. Tem alguns hospitais muito bem organizados. Conheço neurologistas muito sérios que trabalham lá. Mas a gente sabe que dependendo do local onde tu vai ser atendida, o hospital, na região, às vezes a gente não dá a sorte, que acaba sendo sorte, infelizmente, algo que é saúde, né? Saúde pública não devia ter sorte no meio. Mas, às vezes a gente não dá a sorte de ir para um hospital, um serviço que esteja organizado, que tenha o especialista, ou por telemedicina, ou presencial, e que tenha um protocolo de atendimento adequado, para que dizer que uma doença, a doença que mais mata e mais incapacita a ansiedade, realmente foi um azar, né, que a gente pode dizer assim, sabe, em relação ao que Evidente, aconteceu contigo. evidentemente que foi há 11 anos atrás, quase 12, né, já melhorou muito o atendimento, né, de lá para cá, Sim. e foi numa virada de ano, às vezes também, né, foi plantonista, não sei, assim, mas de qualquer forma, né, eu Tu superou. deixo o apelo e, e conto minha história, né, não tenho motivo para esconder e nem faço questão de esconder, porque temos que chamar atenção, sim. Que bom que tu tá falando sobre isso e compartilhando tua história aqui com a gente. A última pergunta, assim, eu acho que mais para encerrar mesmo, Cíntia, ah, acho que tudo que tu contou aqui deve estar mexendo com alguém, alguém que teve AVC, alguém que não teve, mas tem um familiar que teve AVC, não é uma doença frequente. Uma em cada 4 pessoas vai ter AVC ao longo da vida, então é uma doença muito frequente. Ah, Se tu pudesse deixar uma mensagem, né, para quem passou por AVC, ou está passando agora, acabou de ter um AVC, está internado, ou recuperou, recebeu alta agora, se puder deixar uma mensagem, assim, que mensagem que tu diria para essa pessoa que está nos ouvindo aqui? Bom, para quem está começando no AVC, é muito difícil a gente falar que não se desespere, não se entristeça. O início para todos é muito difícil, tanto para a pessoa cometida quanto para a família. Muda tudo, né? A estabilidade financeira, estabilidade emocional. Mas nunca perca sua fé, nunca perca sua esperança. E, acima de tudo, nunca perca a sua vontade de lutar pela vida. A vida vale a pena e na trajetória do caminho a gente tem mais alegrias do que tristeza. E lá em cima, no topo, você vai ver, quando você olhar para baixo, que tudo teve um motivo e tudo vai valer a pena. É isso que eu tenho para deixar. Emocionante, emocionante. É de matar, assim, sabe? Eu tive 3 familiares que tiveram AVC, né? Teve 2 faleceram, né? Uma tia e uma sogra. E tem uma outra tia, também de primeiro grau, que foi acometida por AVC, hoje tem sequelas. Ela não consegue andar sozinha, ela está em cadeira de rodas. E é muito doloroso. E eu acho que eu acrescento esse teu apelo, essa tua mensagem final, para os familiares. Foi o que tu falou no começo. Nem todo mundo tem um familiar dando suporte, amigos, uma rede de apoio. Infelizmente, a gente é muito incompreendido às vezes, porque a gente, a gente tem os momentos da gente que a gente tem alterações de humor, né? A gente tem alterações de momentos de fala e que a gente não queria passar por aquilo, mas como se diz, respirar fundo e tocar para frente. Felizmente, somos incompreendidos em todos inclusive dentro do nosso próprio nicho,
nicho de PCD, nicho de sobrevivente de AVC. Muitas pessoas soltam nossas mãos no caminho da vida, mas aqueles que realmente nos amam e nos entendem, ficam por nós e não nos abandonam. Muito linda a tua história. Cíntia Souza, mineira, sobrevivente de AVC, compartilhou uma história muito rica, muito linda, de superação. Não é uma estatística, né? Tu não tá acamada, tu tá conseguindo falar, tu tá fazendo faculdade de serviço social, tem ajudado muitas outras pessoas. Parabéns, parabéns pelo teu trabalho, que ele Enquanto, seja cada vez mais reconhecido, divulgado, que atinja mais pessoas, para que a gente. enquanto eu respirar, essa estatística de 1 a cada 4, enquanto eu respirar, eu vou lutar para que ela diminua. Porque tá chegando uma netinha para mim e eu não quero que ela passe por isso. Eu não quero que meus pais, que ainda estão vivos, passem pelo que eu passei. Então, eu não falo só em nome da Cíntia Souza, falo pelos meus antecessores, meus sucessores, pelos seus antecessores, pelos seus sucessores também, doutor Diógenes. Então, é isso que eu quero deixar. Obrigado, Cíntia. Um Matou. abraço, muito obrigado, me sinto muito honrada pelo convite. A gente que sente. Obrigado por compartilhar a tua história. Vai mexer com muita gente. Estamos Tá juntos na mexendo luta. comigo. Estamos juntos na Obrigado. luta.